Guerra do Afeganistão, feito por Carolina, Alice Soares e Alessandra. Os Estados Unidos interviriam no Afeganistão sem apoio das Nações Unidas, aliados à Aliança do Norte, contra os talibãs e Al-Qaeda. Depois de derrubar o regime talibã, formaram um novo governo liderado por Hamid Karzai. Apesar de inicialmente enfraquecer o Talibã, a insurgência expandiu-se, levando ao aumento das forças armadas dos Estados Unidos. A guerra se tornou impopular e, com a retirada das tropas anunciada por Biden em 2021, os talibãs recuperaram o controle do país e registraram derrotados os Estados Unidos após 20 anos de ocupação. Antes de tudo isso, vamos voltar para o começo. Um governo autoritário foi imposto no Afeganistão em 1990 pelos talibãs, um grupo fundamentalista islâmico que apareceu na primeira vez na fronteira com o Paquistão na década de 1990. O governo dos talibãs foi marcado por violações dos direitos humanos, incluindo a proibição dos homens deixarem crescer pelos faciais, exigência de que as mulheres usassem burcas, limitações ao emprego, educação das mulheres, perseguições violentas dos seus opositores e execuções públicas. Depois de alguns anos, surgiu uma nova organização na fronteira do Afeganistão com o Paquistão chamada de Al-Qaeda. Só que quando teve a invasão soviética no Afeganistão na década dos anos 80, ela tinha um dos fundadores chamado Osama Bin Laden, cujo era um mujahidin na luta contra os soviéticos. Portanto, fez ele ser uma organização que rejeitava a influência da cultura ocidental e defender sua visão do islamismo para os outros locais. 7/10/2001. Logo depois do ataque, o Serviço de Inteligência norte-americano, a CIA, iniciou as investigações e concluiu que o ataque provavelmente tinha sido realizado pela Al-Qaeda. A suspeita logo foi confirmada pela Al-Qaeda, e isso movimentou os Estados Unidos a responderem ao seu maior ataque em seu território desde Pearl Harbor, eu acho que é assim que se pronuncia. Estados Unidos. Os Estados Unidos eram governadores na época do presidente George W. Bush, e a resposta do governo Bush foi criar a Global War on Terrorism, conhecida em português como a Guerra do Terror. Com base nessa ideia de combater o terrorismo no planeta, os Estados Unidos decidiram iniciar uma campanha militar contra o Afeganistão. Mas afinal, por que aconteceu? Entretanto, isso só aconteceu porque o Talibã, o regime que abrigava a Al-Qaeda no Afeganistão, recusou-se destruir as bases da Al-Qaeda, assim como entregar lideranças dessa organização como Osama Bin Laden. A negativa fez com que os Estados Unidos tivessem o objetivo de se tornassem Talibã. Talibã é derrubar o Talibã do poder e impedir que ele apoiasse novas organizações terroristas, destruir a Al-Qaeda e perder suas lideranças. USA, Estados Unidos versus Afeganistão. Os Estados Unidos interviram no Afeganistão sem o apoio das Nações Unidas aliadas, a Aliança do Norte contra as talibãs e a Al-Qaeda. Depois de derrubar o regime talibã, formaram um novo governo liderado por Hamid Karzai, acho que é assim que se fala. Apesar de inicialmente enfraquecerem o Talibã, a insurgência expandiu-se levando das Forças Armadas dos Estados Unidos. A guerra tornou-se impopular nos Estados Unidos e com a retirada das tropas anunciadas por Biden em 2021, os talibãs recuperaram o controle do país e registraram derrotas dos Estados Unidos após 20 anos de ocupação. Depois de alguns anos, surgiu uma nova organização na fronteira do Afeganistão com o Paquistão chamada Al-Qaeda. Só que quando teve invasão soviética no Afeganistão, na década dos anos 80, ela tinha um dos fundadores chamado Osama Bin Laden, cujo era um mujahidin na luta contra os soviéticos. Portanto, fez ele ser uma organização que rejeitava a influência da cultura ocidental e defendia sua visão de islamismo para os outros locais.